E aí pessoal, que é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente já concluiu a nossa discussão sobre o pensamento do Aristóteles, né? Concluímos essa unidade que diz respeito ao estudo da realidade, né? De maneira geral, tanto pensado dentro do ponto de vista do Platão, como também do ponto de vista do Aristóteles, né? Então hoje a gente vai iniciar a nossa discussão sobre a realidade virtual, né? Então é muito importante vocês fazerem a leitura da sessão Nosso Cotidiano. Faça a leitura da sessão completa, né? Mas a gente vai discutir parte a parte, né? Para que a gente possa ter um entendimento mais profundo do que significa essa realidade virtual, o que ela representa na nossa sociedade hoje e aí quais são os potenciais para o futuro em relação a enfim, realidade, né? Literalmente. E aí a gente vai comentando, tá? Então, faça a leitura, faça anotações, as dúvidas que surgirem na leitura ou mesmo durante a aula, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai dialogar, certo? Então, vamos lá para a gente poder comentar. Então, pessoal, uma reflexão que surge justamente, né, do que a gente vem discutindo, né, é essa, né? O que significa a realidade virtual, o que ela é, o que ela representa para nós, né? Na nossa contemporaneidade, no nosso mundo hoje, né? Como é que a gente pode pensar a questão da realidade e em específico da realidade virtual, que tem se tornado, né, algo cada vez mais presente, tá? Então é justamente a partir disso que a gente vai pensar um pouco. A gente viu que na história da filosofia diversos pensadores buscaram compreender e, claro, né, também explicar a realidade. A gente falou de Platão. Platão buscou entender a realidade como composta de duas naturezas, né? Uma natureza material, física, sensível, e a outra ideal, né? Uma natureza ideal que é, né, a base da natureza, a natureza física, né? Então a nossa realidade ela seria um reflexo dessa perspectiva ideal. Esse é o pensamento do Platão, né? Como Platão tentava explicar a realidade, né, daquilo que ele via, daquilo que ele observava. O Aristóteles, discípulo de Platão, também buscou explicar a realidade de uma forma diferenciada, né? Ele criticou o pensamento de Platão e disse que a realidade, na verdade, é a realidade que nós conhecemos, é a realidade que nós conhecemos por meio dos sentidos. Tá? A diferença é porque existem níveis, né, de conhecimento. Os sentidos eles vão prover a nosso contato com essa realidade, mas os níveis de conhecimento que a gente vai produzir vai depender da nossa capacidade intelectual, da nossa racionalidade. Então, você vê que existem vários, né? Aqui eu citei apenas dois. Se a gente pensar nos anteriores, né, eles também vão tentar explicar a realidade. Ora, pense lá em Demócrito, pense em Tales de Mileto e os outros pré-socráticos, né, que buscaram explicar o funcionamento da natureza, do que a natureza era composta, né? Então, como surgem esses seres, como eles se desenvolvem, por que eles aparecem, né? Do que são compostos, são reflexões que existiram, né, no decorrer da história da filosofia e que, claro, partiam justamente de uma questão muito básica e que, de certa forma, norteia, na verdade, toda a filosofia, que é aquilo que se busca entender sobre a realidade. Ora, o que é o real? O que é isso que eu estou vendo, isso que eu estou vivendo? Então, esse pensamento leva a essas reflexões e, claro, essas reflexões levaram a tentativas de explicar como isso funciona, né? Hoje, né, e quando eu falo hoje, eu estou falando da nossa sociedade contemporânea, a gente vai vendo que, além da nossa realidade material, da nossa realidade física, surge, né, recentemente a ideia de realidade virtual. E que, claro, pensando, a filosofia ela não para, né, ela está sempre refletindo sobre as questões do seu tempo, sobre as questões enfim, da realidade humana. E hoje, então, a realidade virtual ela desperta interesse também, né? Ela desperta questões elementares da vivência humana, ela influencia diretamente a nossa vida em diversos aspectos. Ah, professor, mas eu nem tenho, eu nunca utilizei nada de realidade virtual. Isso é o que a gente acha, né? Então, quer dizer, na verdade, a realidade virtual tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida, né?
construindo-se como uma realidade estritamente ligada àquilo que nós somos, né? Aquilo que a nossa sociedade tem produzido. Então, como eu falei, né? Tem sido usado cada vez mais em diversas áreas. Hoje, por exemplo, é possível encontrar a realidade virtual sendo utilizada, por exemplo, para tratamento psicológico, tem fobia, né? Usa realidade virtual para poder fazer tratamento, né? Hoje já as comunicações cada vez mais se utilizam dessa ferramenta da realidade virtual para aproximar, enfim, né? E se a gente entender a realidade virtual para além da simulação, né? Porque, por exemplo, quando você pensa em realidade virtual, geralmente se imagina logo aquela simulação, né? Que é feita pelos computadores, né? Jogos eletrônicos e tal. Mas é possível estender esse conceito para muito além disso, né? Se pensar a realidade virtual entendida como, por exemplo, o cyberespaço, né? Que é justamente todo um espaço construído a partir de uma série de relações virtuais. É só a gente pensar nas redes sociais, né? Nos meios de comunicação hoje, que tornam, né? Que criam, que dão base para a construção de toda uma realidade virtual. Virtual no sentido de que se constitui pelo meio virtual, né? Então, as redes sociais, elas são também elementos da construção de uma realidade virtual, sem dúvida, por meio do que a gente chama de cyberespaço. E aí, como eu falei, o que é a realidade virtual? A priori, a maioria das pessoas vai responder, a realidade virtual é uma simulação da realidade física feita por computador, celular, tablet, videogame, que você usa um óculos e você passa a entrar dentro dessas simulações. Sim, beleza, isso também é uma realidade virtual, mas essa determinação ela limita, né, a análise da coisa, né? Então, apesar de que isso também é realidade virtual, de fato a realidade virtual ela também faz parte, né, esse tipo de prática, ela é muito mais ampla, né? Aqui a gente entende a realidade virtual como algo muito mais amplo, tá? Algo muito mais vamos dizer assim, muito mais expressivo e que influencia muito mais na nossa vida, né? Que cada vez mais está se tornando fundamental na vida humana. Então, se você imagina a realidade virtual apenas como a simulação que é feita lá pelo computador, isso limita um pouco a atuação do que é a realidade virtual. Tá? Então, hoje, quando a gente pensa em realidade virtual, é importante entender ela como um espaço, né, muito além desse tipo de simulação. Né? Então, quando você utiliza a rede social, quando você constrói toda uma vida virtual, você está necessariamente se inserindo dentro de uma realidade virtual. Quando se utiliza, né, cada vez mais essa realidade virtual para diversas outras questões que não apenas o entretenimento, também se constrói aí uma realidade virtual. Então, quer dizer, cada vez mais é um elemento que está presente e a tendência, claro, né, que esteja cada vez mais presente. E aí, claro, que vem a discussão, né, até que ponto, né? Para alguns filósofos, né, no caso do Pierre Levy, né, a palavra virtual ela pode provocar enganos, né, justamente porque a palavra virtual pode levar ao entendimento de virtual como não real, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Como algo que é oposto à realidade física. E é por isso que eu até falei antes, né? É importante destacar que a simulação, de fato, lá no videogame, no computador, ela pode até ser percebida dessa forma, como algo não real, e de fato, né? Mas quando a gente estende essa ideia de realidade virtual para a situação, para a construção, por exemplo, do cyberespaço, das relações virtuais de comunicação, tudo isso constrói uma série de redes, né, de relações, de contatos que, na verdade, são bem reais, mas que se dão no meio virtual. Então, se você entende o virtual como algo não real, é como se você estivesse negando a própria existência do que é o virtual, né? Então, dentro dessa perspectiva, entender virtual como algo que não é real ou como o oposto da realidade física é como negar a própria existência desse virtual. Né? Então, na verdade, o virtual ele vai muito além, né? Entender o
virtual não como um reflexo menor da realidade, mas na verdade como parte integrante da própria realidade na qual nós estamos inseridos, e o mais evidente para nós é de que nós estamos cada vez mais inseridos nessa realidade, e cada vez mais essa realidade virtual ela vai ganhando espaço dentro da nossa sociedade, né? Só a gente vê, por exemplo, tem gente que praticamente você não vê a pessoa fisicamente, você só vê ela pelas redes sociais, né? Então é um exemplo de como a realidade aqui virtual, aquele espaço virtual, o cyberespaço, ele garante ali uma realidade, né? E ela está ligada a uma realidade muito, muito própria. Tá? Então, olha só, entender a realidade virtual de forma limitada, né, vai, claro, né, anular a importância que ela tem na nossa sociedade. Tá? Claro que isso é importante destacar que a relação que nós temos com a realidade virtual ela é muito própria, né? Então você vai ter experiências muito particulares de vivências dessa realidade virtual, ainda dentro de um contexto social. A gente não tem o mesmo acesso à realidade virtual igualitário para todo mundo, então algumas pessoas estão muito mais ligadas e muito mais inseridas nesse contexto de realidade virtual do que outras que parecem que veem isso como algo muito distante, mas de maneira geral é algo que tem ganhado bastante espaço e que continua ganhando, né? Então aqui tem até umas imagens aqui que eu achei interessante, né? Colocando aí hoje a realidade virtual como a abertura de uma série de possibilidades, né? Um mundo de possibilidades se abre para essa realidade. E é interessante como ela é elemento hoje de grande importância, por exemplo, se você pensa, é muito usada no treinamento, né? Por exemplo, de pilotos de avião, né? Pilotos de avião, muitos deles usam simulações de realidade virtual, né? Para poder praticar ali enfim, subir, descer o avião, pousar e tal. E isso demonstra que ela é muito além, né, do que apenas uma simulação. Ela traz transformações efetivas na nossa sociedade. Se ela fosse mera simulação irreal, ela dificilmente traria consequências, né, tão presentes como ela vem trazendo. Aqui, também coloquei a imagem aqui para pessoas que fazem tratamento, né, de fobias e tal, psicologia, né, fazem acompanhamento psicológico, e aí muitos psicólogos hoje já usam a realidade virtual aumentada justamente para combater, né, para poder tratar essas fobias, esses medos, esses traumas. E aí, isso aqui é um exemplo disso. Então, quer dizer, você vai ter vários usos, né, vários usos na nossa realidade. Tá? Então, de maneira geral, é isso, né? Que é uma introdução para a gente começar a pensar um pouco sobre isso. No próximo aula a gente vai continuar discutindo a questão da realidade virtual na nossa sociedade e o que ela pode trazer de bom, de ruim para a gente. Tá? Então, novamente, reforço, faça a leitura completa para ter uma visão mais geral e aí a gente vai discutindo por parte ao longo das aulas. Certo? Dúvidas que surgirem, manda lá no Google Class que eu vou responder. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.